Olá, pessoal. No vídeo de hoje, buscaremos discutir soluções para a atividade 20 do módulo 4 de estruturas de armazenamento estáticas. Na atividade 20, temos o seguinte problema. Faça um programa que receba o nome completo e exiba a abreviatura deste nome. Não se deve abreviar as preposições como do, de, etc. A abreviatura deve vir separada por pontos, sabendo que o nome possuirá no máximo 100 caracteres e 10 abreviações. Observação: considerando o padrão conforme exemplos. Então, a gente vê aqui nos exemplos que tem um nome, por exemplo, Paulo José de Almeida Prado, e aí a abreviação seria PJAIP. Então, o dia aqui não foi considerado, assim como a gente tem Ana Maria da Silva. Então, a abreviação seria AMS. E Maria Peixoto Dantas, então seria MPD. Então, como ele fala para considerar, né, os exemplos de entrada, a gente vê alguns padrões aqui. Por exemplo, todo início de palavra que vai ser abreviada começa com a letra maiúscula. As demais letras são minúsculas e aí eu tenho sempre os espaços ali separando uma palavra da outra. E aí quando eu tenho essa próxima palavra que começa com letra minúscula, o que que acontece? Ela não vai ser considerada, porque ela vai ser um dia, um dá, uma outra preposição lá que não vai ser considerada. Então, para as abreviações, eu só vou considerar sempre uma letra maiúscula. Pensando nos dados de entrada, ele fala aqui que o nome ele terá no máximo 100 caracteres e 10 abreviações. Então a gente pode começar aqui criando a nossa string nome de 101 posições e eu já vou criar aqui também um vetor de abreviações com 11 posições, que vai ser a minha string que vai armazenar ali cada uma das abreviações. Eu poderia fazer isso já exibindo? Poderia, mas nesse caso, para ficar mais organizado, eu vou fazer com um vetor. Primeiro vou preencher um string só de abreviações e depois vou exibir. Então, o get, eu vou usar o get aqui para pegar o nome. Eu não posso usar o scanf, porque esse nome vai ter espaços. E aí, uma vez que a gente tem o nosso nome, a gente precisa fazer as abreviações. E como é que a gente vai fazer isso? Então, existem várias formas da gente realizar, né, essa solução. Uma das formas, eu vou colocar aqui um nome pequeno só para a gente fazer umas análises aqui, de forma rápida. Então, imagine que a gente tem aqui, por exemplo, pelo padrão lá, né? A, B, C, tá? Espaço de espaço MA barra 0. Então, nesse caso aqui, segundo o exemplo, qual vai ser a abreviação? A abreviação vai ser A.M. Por quê? Porque eu só vou considerar as primeiras letras maiúsculas, né? Ele não está considerando no padrão que pode ter, por exemplo, a palavra Paulo. Então, as letras maiúsculas seriam só sempre as letras de abreviação. Então, nesse caso, como eu poderia fazer essa, essa solução, né? Então, eu poderia fazer o seguinte, poderia fazer um laço de repetição para percorrer toda essa string. Então, nesse caso aqui, conte começa de zero, enquanto conte menor ou nesse caso eu tenho que percorrer, né, eu tenho que percorrer toda a minha string de nome. Então, enquanto o nome conte diferente de barra zero, conte mais mais. E aí, percorrendo todo o meu, todas as minhas posições da minha string nome, eu vou verificar as letras maiúsculas. Então, se
aquela letra que eu estou ali, nome, for maior ou igual ao A maiúsculo e menor ou igual ao Z maiúsculo, então significa que é uma letra, pelo padrão que foi informado na questão, que deve ser considerada na abreviação. E aí, se eu quisesse, eu poderia de fato já exibir aqui essa letra. Por exemplo, eu vou fazer sem o vetor e depois vou mostrar com o vetor. Então, abreviação, dois pontos, abreviação, dois pontos, e aí por cento C, é, e um ponto, né? Que ele quer ali que apareça um ponto e um espaço entre cada uma das letras. E aí eu vou exibir exatamente aquele nome. Então, dessa forma aqui, toda vez que eu encontrar uma letra maiúscula, eu vou exibir essa letra seguida de um ponto e de um espaço. E a partir daí eu vou para a próxima letra. Então, se a gente compilar e executar, vou colocar um ponto e vírgula aqui, né? Então, por exemplo, pegar um dos exemplos aqui, Paulo José de Almeida Prado. Então, VPJAP. Então, Paulo José Almeida Prado. Então, a gente tem aqui as abreviações. Veja que eu não preciso, né, de fato, do meu vetor de abreviações para esse caso específico. Eu poderia resolver e seria a melhor solução, né? Essa forma. Mas, pensando em situações mais específicas, eu vou colocar aqui um teste mostrando como seria se a gente quisesse criar esse vetor de abreviações. Então, eu teria aqui um vetor de abreviações de até 11, e ao invés de exibir de cara esse meu vetor de abreviações, se eu quisesse criar esse vetor, então eu precisaria de um contador para indicar as posições que cada uma das abreviações seriam inseridas. Então eu ia criar um vetor só de letras maiúsculas, por exemplo. Para esse exemplo aqui, aula ABC de M, A e tal. Então ficaria A e M. E aí depois para cada posição eu escolho o formato que eu quero exibir. Então eu ia guardar só as letras maiúsculas desse meu vetor. E como é que eu faria isso? Então eu criaria um contador aqui que eu chamei de P, começando da posição 0, que é a primeira posição do vetor de abreviações, e toda vez que eu acho uma letra maiúscula, e na posição P eu vou colocar essa letra maiúscula e o meu P agora vai para o próximo, né? E não P++. Então eu poderia inclusive colocar esse P++ aqui, porque depois que eu colocar o elemento na posição, eu somo mais um, né? Mas se eu colocar ali, eu não preciso, no caso, colocar aqui, né? Bastaria essa solução. Mas isso aqui equivale à mesma coisa disso aqui, P igual a P mais. Então, quem quiser botar direto P++ aqui, ele vai funcionar exatamente como o código está descrito dessa forma. E aí, uma vez que eu peguei todas as abreviações, as letras maiúsculas e coloquei nesse vetor de abreviações, eu quero exibir. Então, eu vou agora percorrer só o vetor de abreviações. Então, vou exibir primeiro o texto fixo padrão inicial, abreviação. E aí, vou percorrer só o vetor de abreviação. E para cada letra desse vetor de abreviação, a gente vai estar exibindo a letra com aquele formato que a gente quer, que no caso, um ponto e espaço. E aí, se a gente compilar e executar esse código, então, se eu colocar de novo lá Paulo José de Almeida, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Né? A diferença é que aqui eu estou armazenando fixamente as abreviações em um vetor e depois eu estou fazendo a exibição. Como eu falei, para esse problema eu não preciso fazer isso, né? Mas tem algumas situações
que a gente precisaria armazenar esses dados no vetor, né? Então ali foi um exemplo, né, de aplicação para problemas que possivelmente fossem mais robustos. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham conseguido compreender e até um próximo vídeo.